A minha pergunta é como você relaciona, porque você vai estudando, como você falou da circuncisão, eu quero até entender melhor, porque eu não tinha lido isso, mas a gente, por exemplo, o que eu já conhecia é que muitos provérbios veio do Egito, Uhum, uhum, de quando o povo estava no Egito e depois ele vai passando, né? E outras histórias também vêm de fora, até a história da criação de Gênesis 1 é uhum. uma história que ela tem paralelos e contrapontos às histórias babilônicas, a um pouco do Egito. Então, assim, como você relaciona as crenças das religiões antigas em relação à revelação bíblica? Uhum. Em primeiro lugar, assim, a gente parte dessas religiões antigas, eu entendo, assim, há um engano, né? Há um engano, até no livro eu trabalho essa questão, mas ela não é necessariamente o fundamento básico, isso, né? Existe no ser humano um desejo pelo sagrado, né? E eu parto lá do Rudolf Otto, que trabalha a questão do sagrado, né? Uma manifestação do sagrado na tradição humana, na cultura humana, como algo externo ao homem, quer dizer, quando o ser humano vê acontecer algo assombroso diante dele, essa manifestação do sagrado, é tudo marcado por, não pela racionalidade, por isso que ele diz, né, a questão do sagrado ela é irracional. Então o ser humano ele se depara com o sagrado e ele tem um sentimento ambíguo, que é marcado por três coisas, né? Ou seja, ele é um grande mistério, tremendo e fascinante. Quer dizer, ele é um mistério porque não sabe aquilo que está acontecendo, ele está vendo que tem uma manifestação ali, que é muito estranha, ela é bizarra. Ao mesmo tempo, ela é tremenda, ou seja, causa medo, causa pavor, né? Ele quer fugir daquilo lá porque é sobrenatural, é estranho, é alguma coisa distante, diferente, que transcende o ser humano. Mas ao mesmo tempo é fascinante, ou seja, ele fica olhando e se sente atraído. Então o sentimento é todo ambíguo. E para mim, na minha opinião, quando o Rudolf Otto descreve o sagrado como um mistério tremendo e fascinante, é a melhor descrição que eu vi até hoje do que seria o temor do Senhor. Quer dizer, é algo assombroso que você vê, que você tem medo daquilo porque ele pode te destruir, mas ao mesmo tempo você quer se aproximar porque ele te chama, ele é fascinante. Né? A gente sempre diz assim, o temor do Senhor é tipo respeito, não é medo. Não, tem medo junto. Tem medo, tem que ter medo, cara. Quando aparece o sagrado para o Rudolf Otto não é apenas a questão de Deus ou divino, né? Qualquer relação, digamos, do transcendente está nisso. Então, quando a Bíblia aparece um anjo, a primeira frase dele é o quê? Não tenha medo. Né? O cara se borra todo, porque tem um negócio estranho acontecendo ali. Então, o caso lá de Moisés e a sarça ardente é típico. Né? O camarada vê um mistério, quer dizer, uma sarça que está queimando, só que ela não consome a galhada lá, continua queimando. Daí a pouco essa coisa fala com ele. Quer dizer, ele tem medo, mas ao mesmo tempo ele quer chegar perto. Ele diz, tira a sandália que o terreno é santo. Quer dizer, tem toda uma ambiguidade nessa situação. Sempre que tem a manifestação de Deus, aparece essa ambiguidade do sagrado. Pois bem, todas as religiões têm isso. Isso não é exclusivo da religião cristã. Todas elas têm. Então, todas elas têm esse fascínio pelo sagrado, de alguma maneira. E esse sagrado é importante, né? Não é apenas a questão de que foi o próprio Deus que se revelou. Qualquer revelação transcendente, pode dizer. Aí a tradição bíblica vai dizer o que depois, Novo Testamento, são demônios, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, há uma relação do ser humano nesse desejo do sagrado e uma manifestação do sagrado que ele percebe no mundo e na natureza, porque o mundo é sacralizado. Então, no local em que acontece esse sagrado, ele vai ter o quê? Vai se tornar um lugar sagrado. Então, você vai ter uma diferença do mundo profano para o mundo sagrado. E aí monta-se toda a perspectiva de religião, de fé, de piedade, de culto e tudo mais, em todas as culturas. Né? Diante dessa percepção de uma sacralidade existente no mundo. E esse sagrado demanda o quê? Um culto. Né? Então, essas culturas vão desenvolver, então, cultos os mais diversos. Então, o que acontece? Todas as culturas têm esse desejo de Deus, esse desejo sagrado, principalmente as antigas, do homem arcaico, que é lá o que o Mircea Eliade fala, o homo religiosos. Né? Há esse entendimento no mundo antigo inteiro, isso vai até a Idade Média, de que o mundo ele tem a presença do sobrenatural. A divindade, Deus, não está fora, expulso desse mundo. Ela faz parte da realidade. Isso é de todos os povos, inclusive do texto bíblico. Então, essa percepção há em todos os povos. Isso leva essa gente toda a uma busca do sagrado. E aí vem a explicação bíblica para essa busca do sagrado. E aí que eu vou diferenciar. Porque isso não quer dizer que esses povos todos estejam certos nas suas buscas do sagrado. Tem as duas coisas que estão lá na narrativa bíblica da criação. Quer dizer, Deus cria o homem com o desejo de que haja uma pluralidade. Né? Afinal, a Torre de Babel ela é maldição, mas é bênção ao mesmo tempo, espalha a humanidade pela terra, Deus provoca a cultura, Deus quer que o mundo inteiro se encha de culturas as mais variadas, né? Simplesmente porque Deus criou um mundo diferente, né, em cada lugar. Em cada lugar que a comunidade humana se estabelece, vai obrigatoriamente formar culturas diferentes pela relação com a Terra.
E os cultos também vão ser diferentes obrigatoriamente. Só que tem também o elemento da queda, né? Então o elemento da queda é o que vai levar esse homem a se distanciar do entendimento de Deus e da percepção de Deus. Mas as duas coisas estão atuando. Tanto a ordem de Deus de produzir cultura e a presença do Logos no mundo, levando o homem a, de certa maneira, entender da necessidade de Deus, como também o elemento da queda, que distancia o homem, leva a interpretar errado este mundo e perceber errado as coisas. Isso, em rápidas palavras, é o que eu trato ali no primeiro capítulo, tentando explicar como é que funciona esse negócio. Ou seja, as culturas são absolutamente ambíguas. Elas vão ter elementos absolutamente equivocados e idólatras, errados, mas ela vai ter elementos em dados momentos em que vai tocar, se aproximar muito da revelação bíblica. Como isso acontece? Esse é o grande mistério. Como, afinal de contas, ele se aproxima. E, André, é interessante quando a gente vai estudar um pouco Gênesis, o primeiro livro ali dos 5 rolos de Moisés, a gente vai ver que até o primeiro capítulo, e várias vezes é chamado de Elohim, né? Como se fosse plural, e é seres celestiais. Era uma pluralidade aí celestial incontável, e várias vezes Israel vai colocar o Elohim, né? Que tá tentando dizer que existe um acima dos deuses. Então, assim, é muito claro que, às vezes, o monoteísmo judaico, ele é um monoteísmo na autoridade máxima dos Elohims. Ele não nega várias vezes, então a gente vai ver Salmos, e para nossa cabeça moderna isso é só uma linguagem poética para dizer que só existe Deus e o resto não é resto. Tanto que tem tradução que coloca ali sobre os seres celestiais, que aí resolve o problema da hermenêutica, da teologia sistemática, né? A gente tenta sistematizar os seres celestiais, porque a gente sabe que tem muita coisa ali, tem seres viventes, tem tantas coisas que a gente não sabe se é outros nomes ou não, mas é muito claro isso. E, aliás, o livro de Êxodo é para quando Deus dá o seu nome e como o povo vai carregar o nome dele, e tem todas as consequências de carregar, que são boas, que é bênção, e às vezes se torna maldição pela nossa natureza pecaminosa. Mas uma outra coisa que você falou que me veio aqui na cabeça é sobre esse negócio de todos os povos estão buscando a Deus, e não necessariamente tudo é errado, como também, com certeza, não é tudo certo. E eu fico pensando nós, os evangélicos ou protestantes, quantas vezes a nossa religiosidade não tem nada a ver com Deus, porque é fruto daquele vazio, e a gente está ali, e como a gente não sabe se relacionar com a Bíblia, não está entendendo, até mesmo com Deus, a gente cria. Então, se a gente que recebeu a revelação da palavra de Deus ainda tem essa religião tão torta, tão distorcida, imagina os outros povos, né? Então eles têm uma vantagem, que eles estão mais perto do começo ali, de ver as coisas, mas por outro lado a gente também tem esse erro. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!